Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Prosseguindo aí com os nossos estudos preparatórios através das resoluções de questões de concursos anteriores. Mais uma vez resolvendo aí uma questão que caiu para o último concurso da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, para o cargo de técnico de laboratório da área mecânica. Inclusive no último vídeo nós falamos que a banca que organizou essa prova, que foi a COSEAC, né, que é a banca ali que organiza as provas da UF, deve ter criado alguma categoria nova ali, né? Até nós brincamos denominando essa nova categoria de técnico em mecânica Super Saiyajin, porque boa parte das você não verá dentro do conteúdo programático para nível técnico, né? Mas para nível superior, como é o caso dessa questão de número 54, tá? Então vamos lá para a questão, mas já gostaria de pedir o seu like. Se você também não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar e você consiga prosseguir com os seus estudos, beleza? Galera, então vamos lá para a questão, mais uma questão aí de transferência de calor, né? Diga-se de passagem, nessa prova choveu a questões ali de transferência de calor, onde é dito o seguinte: um equipamento condicionador de ar, um ar-condicionado, né? Deve manter uma sala de 10 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura a 10 graus Celsius. As paredes da sala, de 20 centímetros de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,20 quilocalorias por hora metro grau Celsius. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar até 60 graus Celsius em um dia de verão, desprezando-se a troca de calor pelo piso e teto, que estão bem isolados. O calor a ser extraído da sala pelo condicionador tá? Então, ele basicamente está falando o seguinte: ele quer manter essa sala refrigerada, né? Por mais que lá no ambiente externo esteja uma temperatura de 60 graus Celsius, a sala deve ficar a 10 graus Celsius. Então é isso que ele está falando, tá? Então ele pediu para a gente desconsiderar o que está acontecendo no teto e no piso. Então vamos considerar somente as paredes. E temos aí as alternativas, tá? Então vamos lá para a resolução da questão. Eu sempre gosto, né, de fazer com que o enunciado da questão se torne o mais palpável possível para que você consiga visualizar a situação e aí fica mais fácil a resolução, tá? Então eu montei aqui um esqueminha para você, tá? Justamente para você compreender. Então temos uma sala, como você pode observar, tem janelas nessa sala, mas ele pediu para a gente desconsiderar. Vou colocar aqui as cotas, tá? Referente ao comprimento, altura e largura. Então sabemos o seguinte, que o comprimento dessa sala é de 10 metros, ela possui uma largura de 4 metros e uma altura de 2 metros. Também sabemos que a espessura ali, tá? Ele só considerou o tijolo, tá? Ele não considerou ali a parte do embolso, né? Ou em que algumas regiões se chamam de reboco, ele não considerou isso. Falou o seguinte, que a espessura da parede é de 20 centímetros, né? Ou seja, de 0,2 metros. E o que nós temos? Nós temos o seguinte, que na parte externa, que vamos chamar de TE, né, que a temperatura externa é de 60 graus Celsius, e na parte interna dessa sala, ela tem que ficar uma temperatura de 10 graus Celsius. O que nós precisamos saber? Bem, precisamos saber que uma sala comum, né, ela possui ali 4 lados. Teremos então que a área total desta sala, considerando somente as paredes, lembrando, tá? Vamos fazer o seguinte. Então a área total vai ser o quê? 2 vezes o comprimento vezes a altura, né? Porque nós temos 2 comprimentos e que é multiplicado ali pela altura, então são 2 áreas dessa, né? Que vai ser somado ao quê? A 2 vezes a largura vezes a altura. Então basta apenas agora nós substituirmos os valores para determinarmos a área total e você verá o porquê que nós precisaremos dessa área total. Então, a área total vai ser 2, que multiplica 10 vezes 2, mais 2, que está multiplicando 4 vezes 2. Ou seja, a área total será de 40 mais 16. Portanto,
a nossa área total a ser considerada nessa situação é de 56 metros quadrados. O que eu faço com isso agora? Então, vamos aí prosseguir com os nossos cálculos. Bem, numa representação simplificada, estamos falando aqui de troca de calor por condução. Então vou pegar aqui uma parede, uma representação simplificada daquilo que nós já vimos anteriormente, tá? Então temos aqui uma parede, ela tem uma espessura de 0,2 metros, a área total é de 56 metros quadrados, lembrando que a taxa de transferência ela se dá, né, ali da maior temperatura para a menor, buscando um equilíbrio térmico, né? Então temos aqui 60 graus Celsius, né, na parte externa e 10 graus Celsius na parte interna. Então, como eu disse, a taxa se dará sempre da maior temperatura para a menor. Então, como que a gente resolve? Então, você já sabe que estamos falando aí sobre uma questão que trata da transferência de calor por condução. Logo, né, essa é a fórmula que nós devemos utilizar nessa situação, onde a taxa de transferência de calor por condução é igual ao negativo do coeficiente de condução térmica que ele nos deu ali do tijolo, tá? E esse negativo é por quê? Porque a variação da temperatura ela vai ser negativa, né? Uma vez que você faz a final menos a inicial, então você tem um valor negativo e o negativo da fórmula é justamente para tornar o resultado em positivo, que é multiplicado pela área dividido ali pela a espessura. Esse L é a espessura da parede, ok? Então agora basta apenas nós substituirmos ali, trocarmos, né, pelos valores que nós conhecemos. Então a nossa taxa de transferência vai ser menos 0,2 quilocalorias por hora metro graus Celsius, que está multiplicando 10 graus Celsius menos 60 graus Celsius vezes 56 metros quadrados dividido por 0,2 metros. Então, já simplificando aqui, o que é que nós temos? Graus Celsius corta com graus Celsius, metro quadrado corta com metro quadrado, restará aí para a gente como unidade final, como você pode ver, o quilocaloria por hora, né? Então, olha só. Então, temos o seguinte aqui. Então, a nossa taxa de transferência é igual a menos 0,2 quilocalorias, que está multiplicando ali menos 2.800, isso dividido por quanto? Por a hora sobre 0,2, ok? Como é que a gente faz isso? Aqui, simples. O que é que vai acontecer? Então, esse quilocaloria ali vai estar dividindo o hora. Nós vamos pegar ali, então, quando você pega o 0,2, né, ele, na verdade, ele vai ser... O que vai acontecer com ele? Quando você multiplica o 0,2, ele vai multiplicar o 2.800, nós teremos ali que é 560. Né? Depois nós vamos dividir por 0,2. E menos com menos, nós sabemos que é mais. Ou seja, teremos então 560 dividido por 0,2. Na verdade, a gente volta para o resultado de 2.800 quilocalorias por hora, fazendo com que assim esteja correta aí a alternativa D de dado. Então, essa é a alternativa correta, tá? Mais uma questão aí, que segundo a banca é para nível técnico, porém esse assunto você vê em engenharia, né? Então, tá aí uma questão para técnica e mecânica Super Saiyajin da UF, beleza? Galera, olha só, se você gostou, entendeu? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus grupos de estudos. Não esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima!